Olá, meu nome é Éder Torres Gessoni, sou fisioterapeuta há mais de 10 anos, trabalho aqui no município de Campinas e região. Sou especialista em ortopedia e traumatologia, em ergonomia do trabalho e perícia judicial do trabalho. Frente à área a qual trabalho, aqui nessa região, me vi obrigado, e muito a título de curiosidade, a desenvolver um pouco mais meus conhecimentos jurídicos. Frente a isso, hoje também sou formando na área de Direito. Esse ano termino minha segunda graduação. E hoje vim fazer esse vídeo para vocês frente à procura de colegas, os quais chegam até mim para perguntar sobre o COFITO e o CREFITO. Afinal de contas, nós, durante a universidade, nós estamos muito mais preocupados em desenvolver nossos conhecimentos em disciplinas voltadas para a área da saúde. Consequentemente, nós nunca aprofundamos o nosso conhecimento sobre conselhos de classe. O que são os conselhos de classe? O que é o COFITO? O que é o CREFITO? O que eles influenciam na nossa vida diretamente, diga-se de passagem? Pois bem, o COFITO e o CREFITO são autarquias. Eles são autarquias, o COFITO no âmbito federal e o CREFITO no âmbito estadual. Mas o que é uma autarquia? Uma autarquia, ela é parte da administração pública. O COFITO e o CREFITO são partes integrantes da administração pública. A administração pública, por sua vez, é dividida em administração pública direta e administração pública indireta. A administração pública direta é composta pela União, pelos estados, pelos municípios e pelo Distrito Federal. Por outro lado, a administração pública indireta é composta por fundações, por sociedades de economia mista, por empresas públicas e por fundações. O COFITO e o CREFITO são autarquias. Consequentemente, todos os integrantes da administração pública direta e indireta têm personalidade jurídica própria. Eles têm personalidade jurídica pública. Eles têm personalidade, são entes. Quando eu digo entes e personalidade jurídica própria, eles têm vontades. Eles podem comprar, podem vender, podem licitar, podem abrir concurso público, podem mandar embora pessoas, podem assinar contratos administrativos. Eles têm vontades. Consequentemente, eles têm poderes públicos. Quais poderes eles têm? O COFITO e o CREFITO gozam. Quais são esses poderes que eles gozam? São 6 poderes. Poder hierárquico, poder vinculado, poder discricionário, poder disciplinar, poder regulamentar ou normativo e poder de polícia. Falarei apenas dos últimos 3, não por uma questão de ser mais importante ou não, mas acredito que é mais interessante para nós fisioterapeutas. Poder regulamentar. O COFITO e o CREFITO, eles fazem resoluções. Resoluções essas as quais nós devemos seguir. Nós não temos a discricionariedade de seguir ou não. Isso é imposto a nós. São regulamentos, são resoluções. Nós não podemos transigir, não podemos... eu acho que eu vou aceitar, eu acho que eu vou seguir esse regulamento ou não. Não. Ele tem um poder, ele goza do poder público regulamentar. Ele cria aquelas resoluções e a nós só nos resta a segui-las. Né? E essas resoluções, é claro, elas nos conferem direitos também e nos impõem deveres. Onde estão esses direitos e esses deveres para nós fisioterapeutas? Está onde? Está na resolução, um exemplo é a resolução 424 de 2013, é o Código de Ética do Fisioterapeuta. Lá existem vários deveres. Lá existem vários deveres dos quais nós somos obrigados a cumpri-los, né? E as resoluções também, elas nos impõem direitos. Elas nos conferem direitos. Por exemplo, a resolução 403 de 2011, por exemplo, é uma resolução que confere a mim, por exemplo, que que atuo na área da fisioterapia do trabalho. A resolução 403 de 2011, ela disciplina a fisioterapia do trabalho para o fisioterapeuta.
ela me legitima a poder trabalhar com fisioterapia do trabalho. E o que é a fisioterapia do trabalho? Está lá na resolução 403. Você vai lá dar uma olhada. Se eu implantar um programa de saúde, de qualidade de vida, eu posso fazer isso dentro de uma empresa? Posso, porque a tal resolução 403 me confere esse direito. Resolução 381 de 2010, a qual fala sobre pareceres, atestados, laudos periciais, né? Às vezes as pessoas, meus pacientes, eles me perguntavam antigamente, Éder, você pode dar um atestado? Olha, nós podemos dar um atestado, só olhar na resolução. O que é um atestado? O que é um parecer? O que é um laudo pericial? Né? Inclusive tem colegas, alguns colegas me procurando e perguntando exatamente sobre isso, né? Que alguns, eu posso fazer perícia judicial, não posso, fiz um curso, alguns colegas, pelo que eu estou percebendo, estão tendo alguns problemas, tem alguns outros, tem alguns profissionais de outras áreas que acreditam que só eles têm essa legitimidade para fazer a perícia judicial. Isso não é verdade. Eu tenho a resolução 381 de 2010 que me confere que eu posso fazer perícia judicial, civil, trabalhista, previdenciária. O que é uma perícia? E isso é um assunto para um outro vídeo. Mas o que é uma perícia? É um outro assunto, que nós podemos até abordar em outro vídeo. Pois bem, esse é o poder regulamentar da administração pública, ao qual o COFITO e o CREFITO gozam. Outro poder importante, poder disciplinar, e é um poder que, consequentemente, está ligado com o poder normativo. É um poder o qual, se nós não seguirmos as resoluções, consequentemente, nós vamos sofrer uma sanção, nós vamos sofrer uma pena, por exemplo. Aonde estão essas penalidades? Quais tipos de penalidades? Não vou apenas citar para vocês aqui, mas podemos também abordar em outro vídeo. Advertências, multas, suspensão do exercício no prazo até de 3 anos. E como que regulamenta todo esse trâmite? Também é a autorresolução, resolução 423 de 2013, é o qual regulamenta todo esse processo administrativo. Como é que eu interponho um recurso se o COFITO e o CREFITO entrar com um processo administrativo contra mim? Afinal de contas, eles têm vontades, né? Eles podem integrar um polo passivo ou ativo de uma ação, tanto jurídica, uma ação judicial, como uma ação administrativa, como um processo administrativo, como um processo administrativo. Então, ele pode entrar com um processo administrativo contra você, porque ele tem vontades, mas eles podem ganhar, podem perder também, como município, como estado, como distrito federal, enfim, como a administração pública e seus entes de uma maneira geral. Outro poder no qual eu gostaria de conversar com os senhores é o poder de polícia. O que é o poder de polícia? Não é essa polícia que você olha na rua aí, polícia militar, polícia federal, polícia civil. Tá? Poder de polícia é o poder de polícia administrativa. Tá? Todos os entes, tanto da administração pública direta ou indireta, têm esse poder, o poder de polícia. E o que é esse poder? Esse poder de polícia não é um poder onde o Estado, ou de uma maneira geral, o Estado em sentido lato, né? Pensa-se entes da administração pública direta e indireta, no caso, autarquias, COFITO e CREFITO, eles gozam desse poder não limitando os seus direitos, não barrando os seus direitos, mas é um poder de polícia onde ele condiciona esses direitos. Um exemplo que eu vou dar aos senhores. Por exemplo, os senhores no município onde vocês estiverem, em Campinas, região, outros lugares, vão construir uma casa, por exemplo. Compra um terreno para construir uma casa. Você pode construir a casa na altura que você quiser, da maneira que você bem entender. Apenas o fato do senhor ser proprietário daquela casa, o senhor pode construir a casa da maneira que o senhor bem entender? Não, a resposta é não, o senhor não pode fazer isso. Existe um plano diretor do município, o qual regula como é a urbanização do município. Ou seja, ele não está privando você do direito de construir ou privando o senhor de ter a propriedade, mas está condicionando esse direito de como o senhor tem que construir. E a mesma coisa nós.
o COFITO goza desse poder. Você foi lá, estudou, se formou, fez lá, estudou fisioterapia, fez especialização e deseja ter uma clínica. O senhor vai lá e abre essa clínica, investe dinheiro nessa clínica, e agora você está disposto, você fisioterapeuta quer um pouco do seu retorno, né? Afinal de contas, a maioria de nós pagamos universidade, pagamos especializações, cursos são muito caros, e você quer angariar clientes, quer girar, quer ganhar um pouco de dinheiro, quer ter um pouco de retorno desse investimento que fez durante muitos anos. Você pode, no caso, fazer a divulgação dessa sua clínica da maneira a qual você bem entender? Eu posso sair distribuindo panfletinhos no semáforo, eu posso colocar foto lá de dois pacientes que eu tinha antes e depois. Eu não posso fazer esse tipo de propaganda. Isso é poder de polícia administrativa. O COFITO, ele não está falando que você não pode fazer essa divulgação. O que ele está falando para você é que você tem que condicionar como você tem que fazer. Ele proíbe você. Ele põe regras, fala, você pode fazer, mas você não pode fazer nessas condições. Isso é poder de polícia administrativa. Pois bem, como já falado até agora, as autarquias, né, federal e estadual, integrantes da administração pública indireta, têm poderes públicos, gozam de autonomia gerencial, orçamentária, né, têm bens próprios, podem assinar contratos administrativos, podem licitar, podem contratar, mandar embora, mas e aí? Como é que isso é controlado? Como é que isso funciona dentro de todo esse ordenamento jurídico, de todo esse sistema jurídico? O Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, tanto da União como o Tribunal de Contas do Estado, controla os integrantes da administração pública direta e indireta. Ou seja, as autarquias as quais integram a administração pública indireta, né, sofrem esse controle do Tribunal de Contas. Eles têm que prestar contas todo ano sobre essas rendas e todo esse dinheiro. Né? O Tribunal de Contas é um órgão de regulador em face da administração pública de uma maneira geral. O fato do COFITO e do CREFITO ser parte da administração pública indireta gera uma série de obrigações. Obrigações também de administração pública. E a administração pública, de uma forma geral, ela tem que seguir princípios. Princípios são supranormas, estão acima de leis, são princípios. Princípios norteiam as leis, norteiam a todos. E quais são os princípios da administração pública? Ou os princípios os quais a administração pública deve seguir? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses são os 5 princípios básicos os quais os entes da administração pública, tanto direta como indireta, devem seguir. Existem outros, mas esses são os comumente mais falados ou mais mostrados, porque eles estão também no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Eles são claros: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade. O COFITO e o CREFITO, o fato deles ser ter personalidade jurídica própria, personalidade jurídica pública, os faz deles entes. Entes têm vontades, como já explicado e já explanado aqui no vídeo. Portanto, eles também devem seguir a lei. Princípio da legalidade. Todos estão abaixo da lei. Ninguém está acima da lei. Nem mesmo quem faz a lei está acima da lei. Todos devem seguir a lei. O Estado deve seguir a lei. Nós devemos seguir a lei. Empresas devem seguir a lei. Isso é o princípio Isso chama-se Estado Democrático de Direito. Nós vivemos um Estado Democrático de Direito, onde todos devem seguir as leis. O próprio Estado que faz as leis, através dos nossos representantes, devem também seguir as leis. Todos devem seguir as leis. Ou seja, o COFITO e o CREFITO devem seguir leis, devem seguir a Constituição Federal, leis federais esparsas e as próprias resoluções que eles fazem.
Princípio da legalidade. Princípio da impessoalidade. O crefito, qualquer crefito ou cofito, não pode olhar a quem está fazendo, está agindo ou a quem deixa de fazer. Princípio da impessoalidade. Ele tem que agir ou deixar de agir independente de quem seja, de maneira impessoal. Princípio da moralidade. É um princípio subjetivo. Princípio da probidade. Princípio da boa-fé. A administração pública, o crefito tem que agir com lealdade em relação a você, em relação a todos. Ele tem que ser leal, tem que ser probo. Isso é o princípio da moralidade. E o princípio da publicidade. Ou seja, os integrantes do conselho do crefito, por exemplo, do conselho lá do cofito, vão fazer uma nova resolução. Essa resolução não pode ser às escondidas, ser uma resolução onde eles fizeram a assembleia e aprovaram essa resolução às escondidas, à noite, na surdina. Não, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Eles têm que informar as datas das suas assembleias, o teor daquela discussão. Isso tem que ser público. Por quê? Eles gozam de poderes públicos. Eles fazem parte, o cofito e o crefito fazem parte da administração pública indireta. Tem poderes públicos. Então eles devem perseguir princípios também públicos. Princípio da publicidade. E o princípio da eficiência, que é um princípio um princípio incluído na reforma da administração pública, é um princípio um pouco novo. Ou seja, a administração pública, de uma maneira geral, as autarquias, elas têm que ter eficiência. Elas têm que trabalhar de uma maneira onde ela consiga o máximo de eficiência no seu atendimento. Eu não posso ter um atendimento relaxado, eu não posso gastar dinheiro à toa, eu não posso comprar coisas mais caras do que devia. Isso é o princípio da eficiência. Ele tem que ser eficiente no serviço dele. O cofito deve ser eficiente no serviço dele. Isso envolve... O cofito não pode construir um prédio com um chão de mármore, com janelas importadas da Europa. Da mesma maneira que ele não pode construir uma estrutura ruim e começar a cair os pedaços daquela estrutura, por exemplo, daquele prédio em um ano. Isso é o princípio da eficiência. Por quê? Porque quis economizar demais e gastou dinheiro. Princípio da eficiência. Não pode. Outro ponto interessante também sobre as autarquias é que elas não pagam impostos. Autarquias não pagam impostos, mas pagam tributos. Interessante. Ou seja, impostos é uma espécie de tributos. Né? Ela não paga impostos, mas ela paga tributos. Será que o carro do crefito paga IPVA, por exemplo? Não paga. Não paga IPVA. Mas será que o crefito paga uma determinada taxa para que ele possa usufruir de um serviço público, de um outro ente administrativo? Sim. Porque taxa é um tipo de tributo, mas não é um imposto. Uma contribuição de melhoria, por exemplo, é um tipo de tributo, mas não é imposto. O cofito e o crefito devem pagar por esse tipo de tributo, mas não paga impostos, é isento de impostos. Artigo 150, parágrafo 2º da Constituição Federal. Está lá explícito isso. Outra coisa interessante, as autarquias de uma maneira geral, no caso o cofito e o crefito, eles não falem. Eles não têm falência, eles não abrem falência. E o que é falência? Falência, pessoal, é o nome de um processo de falência. As autarquias, elas são criadas por lei específica. Se elas são criadas por lei específica, elas só podem ser extinguidas também por lei específica e não extinguida por um processo de falência. Quem quiser dar uma conferida, tiver um pouco mais de interesse, pode dar uma olhada na Lei 11.101, né? A lei sobre falências. O regime de contratação das autarquias,
em regra geral, de maneira geral, é pela via estatutária, ou seja, os seus servidores eles seguem um estatuto próprio, né? Um estatuto próprio dos seus servidores, os servidores que trabalham no COFITO e no CREFITO. E de maneira excepcional, eles são contratados de forma seletista, todos através de concurso público, mas estão enquadrados na consolidação das leis do trabalho. E no caso do CREFITO e do COFITO, é essa a exceção, é essa a excepcionalidade. Os seus funcionários prestam concurso público, mas seguem a CLT, seguem a consolidação das leis do trabalho. Bom, pessoal, e por fim, as autarquias elas respondem objetivamente pelos danos que elas causarem a outrem. O que é isso aí? O que é responder objetivamente? Objetivamente. Independe, quando se diz objetivo, responsabilidade objetiva, isso quer dizer que independe de circunstâncias subjetivas. Parece um pouco redundante, mas não é. Vamos lá. E o que é subjetividade? O que são circunstâncias subjetivas? Quando eu falo em subjetividade, eu falo em intenção. Olha como é difícil. Então se vem um agente dirigindo o carro, um agente público no caso, do CREFITO, dirigindo o carro do CREFITO e colide no meu carro que está estacionado na frente da casa do meu paciente, por exemplo. E eu vou requerer essa indenização. Preciso dessa indenização porque ele colidiu na frente do meu carro, me causou um dano. Me causou um dano. Agora, será que eu tenho que provar a intenção do agente quando ele colidiu no meu carro? Será que eu tenho que provar que ele não gostava de mim e por isso que ele bateu no meu carro? Que, por exemplo, nós éramos amigos da segunda série na escola e aí ele não gostava de mim, eu bati nele lá no final, nós brigamos lá e eu bati nele na saída quando a gente estava na segunda série, por exemplo. E ele não gosta de mim, viu o meu carro, falou, ó, o Éder lá, não gosto dele e bati no carro dele. Será que eu tenho que provar isso? Não, é claro que não. A administração pública, de uma maneira geral, ela responde objetivamente frente aos danos que ela causar a outras pessoas. Independe de dolo ou culpa. O que é dolo? É intenção. Eu tenho intenção daquele resultado, eu tenho intenção de quebrar o carro do Éder, por exemplo. Ou eu tenho culpa. Por negligência, por imperícia ou por imprudência. Vamos dizer que esse agente ele não quer bater no meu carro porque ele me odeia, mas ele está passando num logradouro, numa rua aí, onde a velocidade máxima é 60 km por hora, ele passa 120 com o carro, lá do CREFITO e bate no meu carro. Isso é uma culpa por imprudência, é o afobado, né? Será que eu tenho que mostrar essa imprudência, que o veículo foi batido a 120 km por hora, por isso ele tem culpa, então a administração pública deve me indenizar? Não, não, de forma alguma. Não há necessidade de demonstrar dolo nem culpa. A administração pública, frente aos seus entes da administração pública, tanto direta como indireta, todos, União, Estados, município, Distrito Federal, autarquias, sociedades de economia mista, fundações públicas, sociedades de economia mista, Banco do Brasil. Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Vê o carro do Banco do Brasil, bate no meu carro. Eu não sou obrigado a ficar demonstrando dolo ou culpa para que ele me indenize. Não há necessidade disso. É só mostrar o dano e o fato. O nexo de causalidade ali daquele dano. Não há necessidade. Então o COFITO e o CREFITO eles respondem objetivamente frente ao dano que eles causarem a outras pessoas. Ok? Muito obrigado a todos. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Tenham achado proveitoso. E faremos outros vídeos com outros temas também. Muito obrigado a todos.